povo de Deus, aqui é o cantor Carlos de Meneleu e esse aqui é mais um episódio do Papo com Menê Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar o seu like, seu comentário, é muito importante. E aqui eu tô tendo o prazer de receber a cantora Paula Pereira. Muito Olá. Obrigado, prazer te receber aqui no Papo com Menê. Bom dia, meu amigo Carlos, é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo e eu tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso, a gente vai falar de coisas maravilhosas e para mim é uma honra, eu me sinto muito honrado de estar aqui com você. E aqui a gente já está num ambiente diferente aqui, né? Tá lindo. Aqui a gente mudou a locação, ficou extremamente aconchegante. Tá muito lindo, tá muito lindo. Na sala de casa, literalmente falando, né? E assim, o que tem de novo aí, que você tem de novo pra falar pra gente hoje? Eu vou começar logo pelo final. Eu vou falar. Eu vou falar. O que você quiser falar, você pode falar o que tem de novo, o que tem acontecido, Carlos, ultimamente para você, com relação à agenda, com relação à música nova. Sim. Com relação à venda dos biscoitos. Esses biscoitos são um sucesso, nós vamos falar dele. Então, Carlos, nós estamos aí vivendo um tempo novo, né? Na verdade, nós estamos com um single novo, já tudo pronto, tá guardadinho. Nós estamos agora preparando, né, a questão do pré-lançamento, porque isso é também importante, você sim. Né, dar aquela trabalhada. E é uma canção que ela fala de um tempo novo de Deus na minha vida. Ela chegou para mim num momento de mudança minha radical, tá? Sim. Radical que eu digo, eu mudei várias coisas, né? E no meio de toda essa mudança, muita coisa boa aconteceu. E essa canção, ela fala exatamente sobre isso. Que o Senhor, Ele estava lá, Ele está aqui, Ele cuida de você. Mas essa música, assim, o que tem de mais bonito nela, assim, é logo no início. A primeira frase, então, é a música. É a próxima música, é a novidade. Você compôs? Não, eu não compus. O compositor é um grande amigo meu, Josenildo, Ele é da Bahia. Sim. Eu já ia fazer confusão com outro estado, né? Ele é lá da Paraíba, né? E ele é um grande amigo nosso, grande amigo do meu esposo, um baita compositor, cantor também. Sim. E ele, com muito carinho, escreveu essa canção pra mim. E interessante que ele não sabia do que estava acontecendo, do momento novo nosso, de transição, de mudança. E foi exatamente, a primeira frase foi a frase que já me pegou e já me deixou assim, caramba, é minha. Tinha que ser minha essa canção, porque Sim. tem isso, né? Com certeza. E fala bem assim, parece que foi sorte, mas foi Deus. Então, assim, essa primeira frase, ela me deixou assim, como diz o ditado, com meus 4 pneus arriados, porque só eu sabia o momento novo que eu estava atravessando, né? E o Senhor sempre disse, nunca foi sorte, sempre fui eu. As coisas boas que têm acontecido na sua vida não é sorte. Sou eu, é o meu cuidado para com a tua vida. Então, assim, encaixou. Quando a música chegou no momento novo que o Senhor me permitiu viver. E eu tô ansiosa, mas claro, com uma boa ansiedade. Para lançar. Aquela ansiedade boa, né? Sim. Não é nada fora do normal, do comum. É aquela boa ansiedade para poder mostrar para todo mundo essa canção, para poder compartilhar, como eu posso dizer, ministrar na vida dos meus irmãos essa canção. Eu Estava Lá. É o nome do single. Que bom. Eu Estava Lá. Então vamos aguardar esse lançamento dessa música. E como que tudo começou assim? Sua vida cristã? Sim. Nasceu em berço cristão? Sim. E como que foi esse início? Então, assim, eu vou nascer em berço cristão, mas como é que foi até você chegar? Porque a música foi desde criança? Isso. Como é que foi isso? Porque a gente sabe que filho de crente não é crente, né? A gente tem a gente sabe que se você não correr atrás, você não buscar, não vai. Mas eu fui sempre orientada, né? Meu pai, ele não era cristão. Meu pai era católico. Sim. Mas mamãe
né? Aceitou Jesus e sempre muito lutadora, muito batalhadora. Vocês são do Rio? Rio de Janeiro, carioca. E desde nova, minha mãe me levava para a igreja com a minha avó, junto com a minha avó, vamos pro culto. E eu comecei a me envolver. Desde criança eu cantava no grupo das crianças, participava, tinha peça, eu queria apresentar a peça. Na verdade, não só na igreja, mas no colégio eu sempre participei de tudo. Eu sempre estava à frente de alguma coisa, a professora sempre me botava como representante de turma. Na igreja eu sempre estava nas peças, estava nos ensaios, estava nas apresentações. Então já é uma coisa que vem desde pequena. Só que aí, quando eu cresci mais, foi que eu entendi que eu não vivia sem a música. A música é como respiração para mim. Eu não sei viver sem uma música, sem ouvir uma boa música. Sim. Porque eu também, ao longo do tempo, eu aprendi o que é uma boa música, o que é uma boa produção. Não foi de repente. Foi depois de uma grande caminhada. Mesmo sabendo que a gente tem muito a aprender ainda, né? Sim, com certeza. Mas, desde pequena, a música sempre foi muito presente. E não só a mim, na minha família, todo mundo gosta muito de música, meus irmãos. Como eu disse, a música sempre foi muito presente. Mas alguém, no caso eu, na família, se destacou, né? Para viver da música, para trabalhar com a música. Então, desde pequena, a música sempre foi muito presente na minha vida. Até chegar o tempo de eu entender, né, que aquele era o caminho que Deus tinha para minha vida, que Deus tem, né? O que aconteceu? Teve algum momento de provação que fez com que você desse esse start? A minha vida é pra música. Sim. Hoje você vive da música. Vivo da música. Então, e como que... Porque, às vezes, por exemplo, pra mim, eu não sou eu sempre procuro fazer os meus trabalhos musicais, Sim. sempre com a excelência de um profissional da música. Sim. Mas não sou um profissional da música. Então, assim, eu sempre gosto de ouvir as pessoas que vivem da música a dar essa opinião. Como que é viver de música? Quais são as principais provas que você passou para que você tomasse essa decisão, que é uma decisão extremamente importante. Sim, né? E muito desafiadora. Sim. Porque viver da música, meus amigos aí músicos estão nos assistindo, as cantoras, eles sabem o quão difícil é viver da música. Mas eu passei por alguns furacões, né? Alguns altos e baixos. Inclusive, eu fui curada de uma depressão profunda. Sim. E isso também foi um combustível. Não logo que eu fui curada, não, porque você passa por um processo. Uhum. Mas depois eu entendi, porque a música, pra mim, ela é um remédio, uma vitamina. Eu falo pra você que eu não tem um dia que eu não ouço uma música. Uhum. A música, ela é muito presente. E todos os furacões que eu passei, eu tive uma gravidez, a minha segunda gravidez foi muito tumultuada. Eu tive o Zika vírus, né? Uhum. O meu obstetra disse que a minha filha ia nascer com microcefalia. E aí eu comecei a repensar se eu ia viver da música ou não, porque eu já estava me programando para criar uma criança que ia depender de mim pro resto da vida. Então eu tive uma grande surpresa na hora do parto. Porque nos momentos das ultrassonografias, não apresentava nenhuma anomalia. Mas os médicos ficaram todos em estado de alerta, até por conta do meu caso. Mas o incrível é que quando a Luísa nasceu, no dia do nascimento de Luísa completou 6 anos. Luísa nasceu perfeita. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi uma euforia dentro daquela sala do hospital, na sala de parto. O meu médico já correu para pegar a fita métrica para fazer a medição, já com as injeções, né, preparadas. Mesmo assim, ela tomou as medicações, até por conta do que tinha acontecido comigo. Precisou ficar 12 dias entubada numa UTI, porque ela nasceu prematura e com insuficiência respiratória. Então, assim, foi um choque pra gente. Eu saí do hospital sem a minha filha, eu tive alta e ela permaneceu internada. Mas todos os dias eu estive com ela, né? Dentro do hospital, dentro do horário máximo possível para uma mãe ficar, eu fiquei. Eu não saí de perto dela 1 minuto. Mas o interessante é que o milagre aconteceu. Ela nasceu perfeita. Ela é uma criança que ama música.
Isso é bom. E ela tem aula de música na escola. Sim. E essa semana, a minha filha mais velha, que hoje está completando aniversário, está fazendo aniversário, ela disse para mim assim: mãe, o professor de música da Luísa é o mesmo meu. E ele essa semana veio dizer para mim que a Luísa, ela tem uma queda para música, ela tem uma essência, ela entende, ela não é uma criança, ela sabe como se comportar, o que tem que fazer nas aulas de música. E o professor falou para a senhora investir, porque isso é muito bom. Aí eu lembrei que quando a Luísa nasceu, o Senhor falou assim para mim: tu não vai parar de louvar. E aonde você pisar a planta dos teus pés, conta o que eu fiz na vida da tua filha. Então a minha filha vai vir aí também, eu acredito que daqui a algum tempo, cantando para Deus, porque ela é um milagre. Mas esse fato foi extremamente marcante, né? Sim. E foi exatamente aquilo que foi aquele momento que você viveu, que você percebeu, eu não vou parar mesmo, eu tenho que continuar mesmo. Exatamente. Quando ela nasceu, que eu vi a mão de Deus ali, eu entendi que eu não era digna de olhar para trás, nem de parar. Eu tinha que ser forte. Porque o milagre que Deus fez na minha casa foi tamanho. E Deus me tirou de um fundo do poço. As pessoas que me acompanham conhecem um pouco dessa história, da depressão, onde eu não tinha prazer em mais nada. Eu estava totalmente entregue a essa doença, porque é uma doença. Mas o Senhor me resgatou com mão forte. Amém. Entrou na minha casa, me pegou pela mão, me colocou de pé e disse para mim: canta, vai cantar. Eu falava: Senhor, mas eu canto tão normal, não tem nada de espetacular no meu canto. Eu não sou uma pessoa dotada de várias técnicas, de várias performances. Eu não tenho essa capacidade. E eu entendo o meu lugar, eu sei o meu lugar. E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa não sabe qual é o seu lugar, né? Uhum. E eu entendi o meu lugar, e o Senhor falou: não quero saber disso. Canta. Aí eu lembrei da passagem de Jeremias, quando Deus chama Jeremias, logo ali no início do livro, no primeiro capítulo, quando o Senhor faz uma promessa para Jeremias. Aí Jeremias, assustado, com medo, se sentindo fraco e pequeno, ele fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Isso era um medo de Jeremias. E aí o Senhor diz o que para ele? Não diga que você é uma criança, porque aonde eu te mandar você irá, e tudo quanto eu te mandar falar você vai falar. Eu te dei as nações por profeta. E o Senhor me fez lembrar daquela passagem. Quando Deus disse para Jeremias: não digas eu sou uma criança, Deus estava dizendo, eu posso pensar assim sem ferir a Bíblia, Deus estava dizendo: para de graça, Jeremias, eu te chamei, rapaz. O medo não pode ser maior do que o propósito. Esse medo que você tem de encarar, de profetizar, de ir para cima, não pode ser maior do que aquilo que eu tenho para você. Porque enquanto você era formado, antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Então Deus já sabia de tudo que a gente ia passar, Carlos, que você ia passar, que eu ia passar. Então Deus vai e faz o milagre, opera o milagre, me tira de dentro de um buraco negro, porque a depressão, ela te joga para um buraco, ela te isola, ela faz você se sentir um nada. Deus cura minha filha dentro do meu ventre, e eu vou dizer para Deus que eu não vou fazer? Eu não tenho esse direito. Mesmo com pouca força, mesmo dentro das minhas possibilidades, né, dentro da minha realidade, eu vou. E é isso que eu tenho feito. Eu tenho ido e eu tenho crido, e a minha fé, a cada dia que passa, o Senhor tem me aumentado a fé, tem me sustentado, e eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí pra gente. A gente só não pode parar. Não pode parar. A gente só não pode parar. Nem que a gente, em algum momento que a gente tenha alguma dificuldade, eu acho que é importante a gente continuar, mesmo que fossem espaços menores. Mesmo que a sua fé seja pequena, mesmo que você se sinta, mesmo que a gente se sinta como Jeremias. Sim. Porque quando Jeremias viu qual era o tamanho da obra que Deus tinha para fazer na vida dele, ele tinha que profetizar para um povo de duro coração, um povo que não queria ouvir a voz de Deus. E ele era muito jovem ainda, e ele fica apavorado com aquela promessa.
Senhor, eu não sei falar, eu sou um menino. Quantas vezes, Carlos, eu estou diante da igreja do Senhor e eu falo, Senhor, vou falar o que para essa multidão? Quem nunca passou por isso? Senhor, o que eu vou profetizar? Porque eu digo lá em casa para o Daniel, eu falo, Daniel, eu não sou uma cantora, eu sou uma ministra de louvor. Eu canto, porque tem um cantor, né? E tem um ministro de louvor. Eu não só canto assim, não sei se é assim que se fala, mas eu tenho essa necessidade de ministrar na vida das pessoas. Sim. Porque um dia alguém ministrou na minha vida. E olha eu aqui. Eu poderia hoje ser uma mulher desviada, doente, porque o plano do inferno para minha vida era me ter como uma louca, trancada, dentro de um quarto escuro, tomando remédio. E o Senhor veio e disse para mim, levanta daí, menina, vamos cantar, vai profetizar, vai ministrar. E se tiver alguém nos ouvindo e você se sente fraco e pequeno, o Senhor te diz agora, levanta daí. Ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele preparou uma história para você. E você vai ficar o quê? De braços cruzados? Como a Bíblia diz, ainda que a sua força seja pouca, faça conforme as tuas forças. A minha força é pouca, então faz o pouco, mas faça. Como diz a palavra, o apóstolo Paulo diz, você foi fiel no pouco, seja fiel no pouquinho. Eu só consigo fazer isso, Senhor. Eu só consigo fazer dessa forma. Vai, Deus é contigo. Amém. Amém. E eu queria que você falasse um pouco de como apareceu o senhor pastor Daniel Pereira na sua vida. Meu marido. Amo como é que ele muito. Apareceu na sua vida? Então, é uma história muito engraçada. Eu quero ouvir. Bom, eu gosto. Porque eu congregava em uma igreja e minha mãe em outra. Olha isso. E a igreja que mamãe congregava lá em São João de Meriti e era uma igreja assim, antigamente ela era muito ativa, tinha muito trabalho de oração, muito evento. Sim. E mamãe dizia assim pra mim, Paula, eu acho que a tua bênção tá lá. Tu tem que frequentar mais o culto lá pra você achar teu varão, porque lá onde você tá, você não vai achar teu varão, não. Eu falei assim, mãe, mas como é que é isso? Aí um belo dia, numa amiga em comum nossa, uma missionária que eu amo de paixão, missionária Gorete, minha amiga, ela foi à ponte. Ela disse assim, que ela era da mesma igreja de mamãe. Ela disse assim, hoje você vai comigo na igreja, que vai ter um conferencista lá, que ele vai levar uma palavra, e Deus vai falar no teu coração. Falei, pois é hoje que eu vou. Aí ela disse assim pra mim, coloca a sua melhor roupa. Só que ela já sabia que ela ia me apresentar o Daniel. Eu não sabia. Então me arrumei, coloquei minha melhor roupa, lá fui eu pra conferência. Quando eu cheguei lá, quem era o pregador? Daniel Pereira. Mas eu não... Até então, pra mim, era o preletor da noite. Aí, quando terminou o evento, ela foi logo lá me apresentar, o pastor Daniel, meu marido, te amo, amor. E daí surgiu uma amizade. Até porque eu estava atravessando um tempo ruim, meu pai estava muito enfermo, e logo depois ele veio a falecer. Tanto é que meu esposo não deu tempo de conhecer o meu pai, porque logo que a gente se conheceu, e a gente começou a falar sobre um possível namoro, ele tinha uma viagem longa para fazer, o Daniel. Ele ia ficar 30 dias fora. Eu falei assim, então nesse período vamos orar. Vamos orar. Se for de Deus, a gente vai namorar, a gente vai noivar e a gente vai casar. Ele, beleza. Só que dentro desse prazo de 30 dias, o quadro do meu pai no hospital piorou e meu pai faleceu. Então, quando ele chegou de viagem, meu pai tinha falecido há 3 dias atrás. Então, não deu tempo dele conhecer, né, meu pai. Mas a história começou assim. Ele viajou, a gente se conheceu, gostamos da conversa um do outro, e ele fez essa viagem. E dentro dessa viagem, passaram-se 30 ou 40 dias, eu não lembro agora os dias certos. Oramos, ficávamos nos falando por MSN naquela época. Era o Orkut, né? Orkut, o MSN. E aí, quando ele chegou, eu estava muito debilitada, né? Mas nós reunimos as nossas famílias e namoramos 1 ano, noivamos, ficamos noivos 1 ano, e 1 ano depois nos casamos e agora vamos completar 15 anos de casado. Olha só. Com 2 joias preciosas aí que são Liv e Luísa. Os milagres de Deus na minha vida.
E, pô, história de casal assim eu gosto muito, muito que a minha top, também né? é impressionante. Eu Entendeu? Eu gosto muito de ouvir esses detalhes. E como é que é esse lance desses biscoitos aí? Eu quero saber. Então, Esses biscoitos, não, eles fazem tem sucesso. tem um mistério. É uma parte fundamental da vida de vocês. Né? Exatamente. Eu queria saber um pouco mais. Então, a venda desses amanteigados, ela intensificou depois por acaso não estão aqui, né? Olha, gente, acabou tudo. Não deu tempo Mas de... isso é bom. Mas é no bom. próximo eu vou trazer pra gente tomar aqui com aquele café. É bom que a gente já deixa agendado já um outro dia pra você vir pra trazer a música nova e tudo, e já traz os biscoitos também, né? Então, os amanteigados, eles sustentam a minha casa. Pago colégio, eu vou ao médico, pago minhas contas. Eu vivo hoje da renda dos amanteigados. A gente sempre vendeu, mas a gente não dava aquela importância. Depois da pandemia, o Senhor falou assim: eu vou botar algo muito sólido na mão de vocês. Porque a gente, como a maioria dos brasileiros, nós ficamos no fundo do poço. E aí a venda dos amanteigados, ela triplicou, quadriplicou. E hoje, meu marido movimenta o Brasil todo. Ele bota os amanteigados na mala do carro e não tem tempo ruim. Vai pregar, leva ele tem a mala que ter toda os cheia. amanteigados do papai. Tem que estar junto com ele nos eventos, nas conferências, nos cultos. E é uma bênção para minha família. Esse amanteigado é uma delícia. É uma bênção. É uma bênção, já comi já. É muito bom, mesmo. Muito bom. Mas, por exemplo, passou por todas essas provas. Sim. Conheceu o amor da sua vida, construiu uma família linda. É verdade. É uma carreira importantíssima na área da música. Sim. E assim, o que você poderia falar para as pessoas hoje que estão começando na música? Tem pessoas às vezes, por exemplo, assim, por exemplo, eu não vivo da música, eu tenho uma música como ministério. Sim. Apenas. Mas assim, tem pessoas que já tem a música como ministério, mas não tem como uma profissão, como algo para sustento. Sim. O que você poderia falar para essas pessoas? Você hoje que já tem uma família totalmente estruturada, que tem que tem cada um, seu marido pastor, você no ministério com música. Sim. Como é que é viver de música? Carlos, é difícil. Eu quero deixar uma palavra para as pessoas como eu, que eu ainda estou batalhando. A gente ainda tem muita relação pela frente. Mas se você que está aqui nos acompanhando tem um sonho de se tornar um cantor, de viver da música, eu quero dizer que você precisa ser muito forte e ir para cima. A gente não pode olhar para os obstáculos e baixar a guarda. Fácil não é, mas também não é impossível. O segredo é fazer uma música de qualidade, uma música boa. Ainda que não faça aquele sucesso, mas vai marcar a vida de alguém. E aí você atingiu o propósito, marcar vidas. E não desista, vai para cima. Mesmo, como nós acabamos de falar ainda agora, mesmo que a sua força seja pouca, mas faça conforme a sua pouca força, que o Senhor vai aperfeiçoando, vai moldando, vai caprichando, vai melhorando, e quando você vê, daqui a pouco você olhou para trás, você vai olhar, meu Deus, eu já andei isso tudo. E sem contar que durante a caminhada existe mais oportunidades para você desistir do que para você continuar. Com certeza. Né? Todo dia alguém bate na sua porta, modo de dizer, dizendo para você, desiste, para de bobeira. Para com essa ilusão. Mas todos os dias o Senhor, Ele olha para nós e diz, vai meu filho, vai em frente. Não para não, eu sou contigo. Eu te seguro pela tua mão. Eu fiz um milagre na sua vida. Justamente para você não parar. Para você ir. Então vai. Deus é contigo. Só vamos. Porque o Senhor vai nos honrar. Assim, eu ia pedir para você cantar um pedacinho da música Calma Filho, mas não sei se você pode de repente dar um spoiler de uma outra. Assim, posso, é só um pedido assim. Eu posso já dar uma pincelada na música nova, por que não? Logo ela vai um pedido, não é obrigatório, assim, né? Mas... Logo ela vai estar entre nós.
Como eu disse... Assim, mas eu vou aproveitar aqui na descrição desse vídeo aqui, já vai ter um link do clipe oficial de Calma Filho, para o pessoal que ainda não ouviu. Gente, Calma Filho é a música que conta uma parte do meu testemunho, né? Sim. Mas tem aí agora Eu Estava Lá. E aí, canta um pedacinho pra gente aí. Vou cantar só um pedacinho, gente. Quando você clamou, eu estava lá. Quando você chorou, eu estava lá. Quando você caiu pra te levantar, meu filho, eu estava lá. Naquele livramento, eu estava lá. Em meio ao sofrimento, eu estava lá. Eu faço o impossível pra te ver sorrir. Eu estava lá e hoje estou aqui. Eita, glória! Que maravilha! Gente, que Olha, alegria! Paula, que prazer te receber aqui. Prazer Tô muito todo meu. feliz de te receber aqui. Vamos marcar, de repente, mais pra frente. Vamos, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa vindo aí, né? Isso aí. Muito obrigado por você estar aqui no meu podcast. Deus te abençoe grandemente. Obrigada, você e toda a sua família. Obrigado, um beijo. E aqui, já convidar vocês para se inscrever no meu canal, gente. Assistir o canal dela também, assistir o clipe Calma Filho, que foi o último trabalho que ela fez. Isso. Né? E Carlos, é assim, só uma observação rapidinha. Gente, tem o Calma Filho lá no meu canal, mas eu regravei uma canção de Anderson Freire. Ah, sim, claro. Tá lá no meu canal o clipe. Então vou colocar Coração Valente, Calma Filho. São as minhas músicas de trabalho, né? É uma releitura e o Douglas Nascimento fez um feat comigo, eu fiz um convite, sim. Ele aceitou, ficou lindo, gente. O Douglas Nascimento que teve no... Teve aqui também, no podcast, né? Mês, Isso, um abraço, Douglas, você é uma bênção. Nós chamamos. Então, assim, são duas músicas, né, de trabalho que eu tenho que... Sim. Tá lindo e vale a pena todo mundo ir lá conferir no meu canal, gente. Ah, com certeza, vamos conferir. E aqui, isso aqui foi mais um episódio do Papo com Menei Podcast. Já te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário. E esse aqui foi mais um episódio. Deus abençoe.